Shabbat Shalom, meus irmãos. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Juntos aqui em mais um Shabbat, preparado pelo Papai, para que nós possamos desfrutar daquilo que Ele tem preparado para nós no dia de hoje. Muito feliz de estar aqui junto com vocês novamente. Sejam muito bem-vindos, tá? Hoje nós vamos estudar sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor que tem muitas passagens na Bíblia que fala que será um dia, o grande e terrível dia do Senhor. Tem algumas passagens que falam desta forma. E nós vamos entender o que é o grande dia do Senhor, né? O que acontece nesse grande dia, tá? Nós vamos entender tudo isso nesse dia de hoje, ok? Prontos para participar da mesa com o Pai? Tem um banquete preparado para nós nesse dia. Vamos juntos desfrutar dele agora. Amém? Antes de começarmos, eu quero pedir a vocês, como eu sempre faço, né? Que caso vocês gostem do vídeo, vocês se inscrevam no meu canal, ativem o sininho para que vocês possam receber notificação de vídeos novos, né? Deixe lá o joinha para nós, o seu gostei para nós, tá? E caso deseje, deixe seus comentários também, tá certo? Vamos lá. O grande dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, como eu falei, né? Nós vamos usar hoje o texto em Amós 5. A minha Bíblia já está aberta aqui em Amós 5. E nesse livro, o profeta Amós, né, nesse capítulo, na verdade, ele está novamente chamando a Israel, chamando a lamentação, ao arrependimento das suas obras. Sabe, queridos, o papai ele tem falado comigo nesses últimos dias de que ele está muito irado com os falsos profetas. Aqueles que ele levantou para estar no meio do povo ensinando a verdade, conduzindo o povo a Deus, conectando o povo a Deus, né? Levando o povo a ter um relacionamento com Deus, ensinando a verdade, os seus mandamentos, que é a Torá. E ele está muito irado com esse bando de profetas, de falsos profetas, que vem dizendo que ele disse quando ele nada falou para entregar ao povo, que vem iludindo o povo e não ensina a verdade, tá? Falsos profetas que estão conduzindo, na verdade, o seu povo para a perdição. Por conta desses falsos profetas, o papai ele tem levantado seus pequeninos em toda parte do mundo para estar alertando o povo, para estar entregando profecias ao povo, para estar convidando o povo ao arrependimento, e muitos não creem mais justamente porque o joio está no meio do trigo, né? E papai ele está muito irado com isso, e por isso ele nos deu essa palavra hoje, é uma palavra muito forte, uma palavra de exortação para a sua igreja, é uma palavra que novamente convida o seu povo ao lamento e ao arrependimento das suas obras, para que eles se voltem para Deus, tá? O verdadeiro arrependimento, a verdadeira techuvá, né? Então vamos lá, vamos começar. Hoje, meus irmãos, na maioria dos templos, né, daquilo que eles chamam de casa do Senhor, onde eles reúnem as pessoas para estarem buscando a Deus, ou pelo menos deveria ser para buscar a Deus de verdade, muito pouco é ensinado sobre a questão dos profetas. Eles passam muito superficialmente sobre a questão dos profetas, né? Eu sei disso porque eu também vim do sistema religioso, tá? Eu fui de uma igreja pentecostal e eu frequentava, inclusive eu já fui professora de escola bíblica também, tá? E, por exemplo, nas escolas bíblicas, tomando por exemplo, porque eu já participei de uma delas, eu já ensinei, eu já fui professora de escola bíblica também, como eu já disse, pouco se fala com relação aos profetas de Deus, tá? As pequenas explicações que tem é sobre aquilo que eles chamam que eles classificam de profetas maiores, profetas menores, né? Fala que os profetas era a boca de Deus na terra,
mas ao mesmo tempo diz que aqueles profetas foram levantados por Deus no Antigo Testamento, que hoje já não é mais assim, que aquelas exortações, aquelas advertências que tinha para o povo de Deus, né? Que Deus exortava o povo, advertia o povo, né? Chamava o povo à atenção por causa da idolatria, por causa dos seus muitos pecados e os convidava ao arrependimento. Isso era algo para o Antigo Testamento, era algo para Israel, não é para a igreja de hoje. A igreja de hoje, ela está no Novo Testamento. E se ela está no Novo Testamento, ela está em Cristo. E se ela está em Cristo, ela não tem pecado, né? Então, essas advertências, esses juízos, né, que os profetas pregavam, que iria acontecer com Israel se Israel não se arrependesse e não se voltasse para Deus, isso é para Israel, não é para agora, né? Não é para a igreja de hoje, como eles dizem, né? Então, eles não dão muito atenção aos profetas. Eles não vão a fundo estudar os profetas, tá? Na verdade, toda essa profetada que está aí hoje, a maior parte dela é só para dar adivinhação falsa, visão falsa, dizer que Deus disse quando Deus não disse, revelar coisas sobre a vida das pessoas, tá certo? E, consequentemente, levando as pessoas para o abismo, para a perdição. Porque não é um verdadeiro profeta, são falsos profetas. O espírito que habita deles é o espírito do engano. Entendeu? Então o papai, ele tá muito irado com tudo isso. Muito irado mesmo, tá? E vocês vão ver aqui através da carta do profeta Amós o quanto que o papai está irado por conta disso, tá? E o quanto e o que ele vai fazer com relação a isso. O juízo vem. O juízo vem. Então, como eu falei, né, na maioria dessas igrejas, né, quase a grande massa toda, muito pouco se é falado sobre os profetas, né, sempre de maneira superficial. E como eu falei, eles dizem que aquelas advertências, ela não era para a igreja de hoje, porque a igreja de hoje está em Cristo, não tem pecado, era para Israel, né? Então essas advertências não são para nós. Isso faz parte do Antigo Testamento, algo que já passou. Porque se na verdade eles ensinassem sobre os profetas de maneira correta, queridos, desse atenção de verdade para as suas advertências, eles teriam que abrir mão das suas doutrinas. Doutrinas de homens que eles criaram para sustentar os seus ministérios. Teria que acabar com as heresias e com as falsas doutrinas, mandamentos de homens para poder sustentar, manter os seus ministérios de pé. Compreende? Teriam que abrir mão de livros que já foram escritos por eles. Teria que abrir mão de repente, 15, 30, 50, 70 anos de ministério, ensinando e pregando errado? A maioria não quer voltar atrás, se corrigir e seguir a Jesus, o Jesus das Escrituras, tá? O Jesus Filho de Deus. Muitos não querem começar tudo de novo, porque implicaria em abandonar tudo que foi construído errado para poder seguir a Jesus e fazer agora de maneira correta. Compreendeu? Então muitos não querem. Preferem continuar pregando errado, ensinando errado, mantendo seus ministérios de pé, tá certo? Enganando o povo, tá bom? Para não ter que pagar o preço de começar tudo de novo, uma construção que foi feita errada. Porque se o fundamento, queridos, nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo fala em Efésios 2, se o nosso fundamento, o fundamento da nossa construção, que é a casa do Senhor, se não for Jesus e os apóstolos, tá? Esse fundamento tá errado. Nós vamos ver Jesus, o apóstolo e os profetas, o fundamento da casa de Deus. Sendo que Jesus é a pedra angular, a pedra principal. Compreendeu? Então isso implicaria para muitos pastores, muitos líderes que são famosos hoje em dia, que têm grandes ministérios, grandes templos, grandes igrejas, acabar com tudo que ele fez errado e seguir Jesus para começar a fazer a coisa certa. E muitos não querem. Então o que é ensinado hoje sobre profetas na igreja é tudo de maneira superficial, a grande maioria. Compreendeu? Então, na verdade, nós sabemos que os profetas de Deus, aqui são as minhas anotações, tá, amados?
Os profetas de Deus, eles foram levantados, queridos, por Deus, essa é a verdade, para trazer informações sobre o Messias que virá e o surgimento de um povo que irá segui-lo, né, em massa. O profeta verdadeiro de Deus, ele foi levantado para apontar os pecados do povo de Israel, para pregar o arrependimento, para levar o povo a se santificar para Deus, conectar o povo a Deus. Esse é o verdadeiro profeta de Deus, entendeu? Então hoje o que nós vemos não é isso. Hoje, como nós vamos ler aqui no texto de Amós, a Virgem de Israel, ela caiu. Ela está caída, a Virgem de Israel. Tá? Por negarem a Deus em todo o tempo, roubando as mensagens de Deus, adulterando a sua palavra e entregando comida misturada, falsificada para o seu povo se alimentar. Eles ignoram as advertências de Deus ao povo, né? As advertências que Deus, através dos seus profetas, fala para o povo, as exortações, as advertências, né? Eles ignoram, ensinando sobre os profetas apenas de maneira superficial, como eu já disse. Então, assim, hoje nós não temos, né? Ou seja, quando eu falo assim, eu falo de uma grande massa, tá, queridos? E nós vamos ver no texto profetas que se colocam na brecha mesmo, que são verdadeiros atalaias do Senhor, que estão ali para interceder pelo povo, para estar exortando, tá? Para estar alinhando o povo com Deus, para estar anunciando a volta de Jesus, tá? Para estar chamando o povo à santificação, a remover o pecado do seu meio, porque senão o juízo do Senhor vem, entendeu? São poucos os que têm. E os que o Senhor tá levantando nesse tempo, porque nós já estamos no tempo do fim, já estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. Como eu falei para vocês, nós somos a geração que vamos ver a volta de Jesus. Então, os profetas que o papai tem levantado, os seus pequeninos, tá? Quando eles começam a falar, muitos criticam, muitos não dão atenção. Isso quando não retornam com comentários ofensivos para as pessoas, né? Para aqueles que estão gravando, que estão ministrando nas igrejas, tá? Um profeta verdadeiro de Deus, quando ele começa a ser levantado por Deus para estar falando, ele não tem mais lugar nos templos, tá? Porque afinal de contas, é como disseram para Jeremias, né? Jeremias, um profeta que só prega a desgraça de Israel, né? Mas como pregar a bênção para Israel se Israel está em pecado? É juízo mesmo sobre o povo de Israel. Até que eles removam o pecado do seu meio e se santifiquem, é juízo. Compreendeu? Mas quem quer ouvir isso, não é verdade? A maioria das pessoas que estão nos templos só querem ouvir coisas agradáveis para afagar a sua alma, não é verdade? Pois é. Então nós vamos ver aqui em Amós 5, que essa foi a palavra que o papai nos deu para o dia de hoje, que o papai ele está muito irado com esse povo. E é por isso que está havendo essa limpeza, essa purificação, tá? No meio do nosso povo, principalmente começando pela casa de Deus, tá? E aquele que se recusar a fazer a vontade do Senhor e de verdade se voltar para Deus, se limpar, se purificar e se santificar, vai sofrer o juízo. O juízo não é para aqueles que o temem, amados. O juízo é para os desobedientes. Compreendeu? Aqueles que não querem se submeter à vontade do Senhor. Os que não querem cumprir a verdadeira emuná. O que é emuná? Fé e obediência à palavra de Deus. Tá certo? Então nós vamos estudar isso aqui agora, no livro de Amós, para que vocês possam entender que um verdadeiro profeta, levantado por Deus, ele tem que ensinar a verdade do Senhor para o seu povo. Ele anuncia a volta de Jesus, ele ensina o povo a se limpar, a se purificar, a se santificar, para poder se apresentar diante de Deus como uma noiva pronta e preparada para casar com seu noivo. Nós precisamos agora, nós já estamos vivendo o tempo do fim. Então precisamos estar prontos e preparados para a volta do Senhor Jesus. E o profeta, ele é de suma importância, porque ele prepara um povo para Deus. Ele prepara um povo para as batalhas no final dos tempos, para a grande tribulação dos tempos do fim.
Ele prepara o povo para o grande dia do Senhor. E não pense que o dia do Senhor é um dia de luz, não, tá? O dia do Senhor é um dia de trevas. Nós vamos ler agora. Tá certo? Amós 5. Na minha epígrafe aqui na Bíblia está escrito bem assim: lamentação e chamado ao arrependimento. Novamente, o papai chamando o povo ao arrependimento. Ouve esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó nação de Israel. A Virgem de Israel caiu. Como eu acabei de dizer para vocês agora há pouco, a Virgem de Israel. Quem é a Virgem de Israel? A igreja. A igreja hoje está caída. É a noiva de Cristo, ela está caída. A Virgem de Israel caiu. Nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, e não há quem a levante. Versículo 3. Assim diz o Senhor, Deus, a cidade da qual saem 1000 se conservará 100, e aquele da qual sai 100 se conservará 10, a nação de Israel. Veja bem, amados, aqui o papai está falando que a virgem hoje, a virgem de Israel, que era para estar virgem de verdade, pura, santificada, preparada para casar com Cristo, ela está caída. Certo? E aqui o papai, na maioria desses profetas, ele sempre fala, ai de vós, ai. E quando ele fala ai, não é ai de dor não, é ai de juízo que vai vir sobre esse povo desobediente. Um povo de dura serviço que não quer se submeter à vontade do Senhor, que não quer reconhecer o Senhor Jesus como Filho de Deus, aquele que o papai enviou para nos salvar, que rejeita ao pai e ao filho. Entendeu? Quem não conhece Jesus e está no mundo, querido, pecando, não está aguardando a volta do Senhor Jesus. Quanto mais demorar, para ele é melhor. Deixa eu explicar isso aqui. Esses juízos todos que estão aqui na Bíblia, queridos, primeiro nós devemos lembrar que a Bíblia, ele é um livro, um manual de instruções para filhos de Deus, para aqueles que desejam se tornar filhos de Deus. Compreendeu? Então, a gente tem mania de dizer, quando a gente fala de impiedade, quando a gente fala de pecado, alguns ainda têm essa ideia errônea dentro de si que está falando para as pessoas que estão no mundo, não é? Não é para as pessoas que estão no mundo, querido. As pessoas que estão no mundo, elas não querem saber de Deus. Elas não querem saber de Deus. Elas não estão nem aí para a volta de Jesus. Elas não estão preocupadas com o dia do Senhor, com arrebatamento, com grande tribulação. Elas não estão esperando o Messias. Então, para elas, quanto mais ele demorar de chegar, melhor. Elas vão continuar curtindo a vida, vivendo seus prazeres mundanos. Elas não estão esperando a volta do Senhor. Então, esse juízo que o papai está trazendo aqui é para o povo que se diz de Deus. É para aqueles que fazem parte daquilo que eles chamam de casa de Deus. É um povo que foi chamado por Deus. Entendeu? Dentro das igrejas, dentro daquilo que eles chamam de casa do Senhor, existem muita impiedade. O que é impiedade, queridos? É praticar injustiça contra Deus. Sabe? O mundo invadiu as igrejas. A igreja hoje está contaminada, a Virgem de Israel. Está caída, está contaminada. Tá? O que é servido lá é comida misturada, que impede o crescimento do povo de Deus, impede o povo de Deus de se chegar a Cristo. Essa é a verdade. Todo o sistema religioso hoje está corrompido. Então, a essas pessoas ao qual o papai aqui está se referindo através do profeta Amós, é para dentro da casa do Senhor. Não é para ímpio. Quem está no mundo não está preocupado com a volta de Jesus. Ele quer mais que ele demore mesmo para que eles possam aproveitar os prazeres da vida. Tá falando para quem tá na igreja. Tá compreendendo? Que se recusam a remover o pecado de dentro de si. Que se recusam a fazer a vontade do Senhor.
tá? Porque o que o Senhor está convidando as pessoas? A saírem, a virem para fora, para estar com Ele, para se relacionar com Ele, se arrepender dos seus maus caminhos, tá? Reconhecer a Jesus e segui-lo, para que Ele possa limpar, purificar, santificar a casa, tá? É para a pessoa fazer o caminho de volta para Deus e voltar ao estado original, a verdadeira techuvá, o verdadeiro arrependimento, vir para Deus. Entendeu? Porque o tempo do fim já é chegado. Tá? Quando Jesus voltar, ele já vai voltar para casar e ele precisa encontrar a noiva dele pronta e preparada para esse casamento. Já limpa, já purificada, já preparada para casar. Compreendeu, queridos? Então essa exortação é para quem está dentro das igrejas, não é para quem está no mundo. Então aqui o papai começa dizendo em Amós 5: ouve esta palavra que eu levanto como uma lamentação sobre vós, ó nação de Israel, porque a virgem, ela está caída. Ela está caída, ela está prostrada, a virgem, né? Então, versículo 3, assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, a nação de Israel. Versículo 4, assim diz o Senhor à nação de Israel: buscai-me e vivei, porque hoje vocês não têm vida, vocês estão como mortos dentro das igrejas, mortos vivos. Vocês acham que estão vivos, mas estão mortos, porque só há vida em Cristo. Se você não se arrepende, não se volta para Jesus, que é a vida, e segue Ele, tá? Você não vai ter vida. Compreendeu, queridos? Então a igreja hoje está cheia de mortos vivos. Eles acham que estão vivos, mas estão mortos, porque vida só quando nós estamos em Cristo, tá? Então aqui no versículo 4 ele diz: assim diz o Senhor à nação de Israel: buscai-me e vivei. Não busqueis a Betel. O que é Betel? Vocês lembram? Betel em hebraico, né, significa a casa de Deus. Betel foi o primeiro lugar por onde Jacó passou e fez uma aliança com Deus naquele lugar. E naquele lugar, quando ele fez uma aliança com Deus, tá? Ele teve a visão do céu aberto e de uma escada com anjos subindo e descendo. Ali ele botou o nome de Betel, casa de Deus. Então olha o que o Senhor está dizendo: assim diz o Senhor à nação de Israel: buscai-me, busque a mim e vivei. Não busquei a Betel, e não venhas a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na descendência de José como um fogo e a consuma, e não haja em Betel quem a apague. Como eu falei a vocês. Só um minuto, gente, é que aqui hoje de verdade tá fazendo muito frio, tá? E a partir de amanhã vai ficar mais frio ainda. Já foi dada a previsão aqui da meteorologia. Hoje aqui amanheceu 14 graus. E amanhã a previsão é de 8 graus. Então tá fazendo bastante frio e resseca a garganta. Então vai desculpando aí, tá? Então quando o papai tá falando aqui de Betel, ele tá se referindo à casa de Deus. Aquilo que ele chama de casa do Senhor. E essa casa tá corrompida. Tá corrompida, tá toda contaminada, tá? Então, olha o que ele diz aqui no versículo 4. Assim diz o Senhor à nação de Israel: busque a mim, para que tenha vida. Não busque aos templos. Não busque a Betel, porque Betel tá contaminada. Não busque também Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo. E Betel será desfeita em nada, porque está tudo contaminado. Tá certo? Versículo 6. Buscai o Senhor e aí sim vivei. Faça isso para que não irrompa na descendência de Judá como fogo e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Descendência de José. O que é a descendência de José? Nós temos que lembrar que em Jacó, o Senhor levantou as 12 tribos de Israel, né? E nas 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó, tinha Judá, que é a tribo de Judá,
e tinha José, né? Que nós já sabemos que era o filho mais amado de Jacó, era o mais apegado a ele, e que tipifica Cristo, tipifica Jesus. É por isso que a maioria, todos os outros irmãos, né, tinham inveja de José, porque era o filho mais chegado a Jacó, era o filho mais amado de Jacó. E tipifica Jesus, certo? Então, José, ele teve que passar por um processo doloroso. Nós sabemos a história de José no Egito, né? Para ele chegar, para Deus exaltar ele como governador de todo o Egito e fazer com que ele alimentasse todo o povo, tá? As pessoas fossem até o Egito para que o governador José pudesse dar de alimento para eles, houve um processo, queridos. Um processo longo e doloroso que foi o de José, tipificando o processo de Jesus, tipificando o processo de todos aqueles que desejam se tornar como Jesus, filho de Deus. Tá certo? Se tornar como José. Ok? Nós sabemos que a palavra de Deus diz que o primogênito de Jacó era Rúben. Mas pelo fato de Rúben, ele ter profanado o leito do seu pai, né? Porque se deitou com a concubina de Jacó, tá? Ele perdeu a bênção da primogenitura. E a bênção da primogenitura foi passada para José e seus filhos. Então José tipifica Jesus, né? Então quando tá falando aqui no versículo 6, buscar ao Senhor e vivei, para que não irrompa na descendência de José como fogo, a descendência de José tá falando dos gentios, tá falando de Efraim, porque os dois filhos de José, Efraim e Manassés, quando Jacó no seu leito de morte já estava cego e foi abençoar os filhos, ele abençoou Efraim e disse a ele, seja duplamente frutífero. Filho de José, Efraim. Então aqui está falando dos primogênitos, dos filhos de Deus que estão espalhados nas nações. E que o papai agora quer resgatá-los para trazer e uni-los num só corpo, que é o corpo de Cristo. Então o restante de José, os remanescentes estão espalhados entre as nações. Compreendeu? Então aqui quando ele diz, buscai ao Senhor no versículo 6 e vivei, para que não irrompa na descendência de José como um fogo, né? E a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Tá certo? Então busque ao Senhor para que não venha um fogo sobre vocês, sobre o restante da descendência de José, sobre os gentios, e não tenha quem apague aquele fogo, porque o fogo é consumidor. Tá certo? Versículo 7. Vós que converteis a justiça em alosna e deitais por terra a retidão. O que é alosna? É tipo lama, é tipo gosma, tá? Procurai, versículo 8, o que faz o sete estrelo e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e escurece o dia como a noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Então busque a Deus, busque o verdadeiro Deus, aquele que é o Criador, tá? Procure aquele que faz as sete estrelas, que faz o Órion, ou seja, o universo, que torna a sombra da noite em manhã, que escurece o dia como a noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Faça isso, busque o Senhor para que não venha um fogo e consuma a descendência de José e venha um fogo e consuma a tribo de Judá. Ele está pedindo para buscar só ele, somente ele, tá certo? Versículo 9, o que faz vir súbita destruição sobre o forte, esse é o Senhor. De sorte que vem a ruína sobre aqueles que se acham fortes, a fortaleza. Tá? Versículo 10, vocês aborrecem na porta aos que vos repreendem e abominam os que falam sinceramente. Não é isso que acontece? Aqueles que o papai levanta para estar exortando a igreja. De repente você faz parte de uma congregação e aí quando você começa a buscar a Deus mais profundamente no seu secreto, o papai ele começa a revelar as coisas para você e te pede para exortar a igreja, às vezes te pede para ir lá e falar com o seu líder, né? Entregar algo para ele, ou então você começa a dizer, não, o que você está falando não é o que está escrito. Começa a ir contra ao seu líder porque ele está fazendo errado. O que acontece? Aqui, ó.
Eles aborrecem na porta aqueles que estão repreendendo a eles por parte do Senhor. E abominam os que falam sinceramente. Sabe o que acontece com você? É cortado da congregação. Assim como eu fui. Muitos são os pequeninos do Senhor que são levantados por Deus para estar falando a verdade e por estar exortando a sua igreja e querendo abrir os olhos da igreja, até mesmo falando com o seu líder, é cortado. Eu fui e muitos são assim, rejeitados pela congregação, são mal vistos. Versículo 11, olha o que o Senhor está dizendo. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exiges tributo de trigo. O que é o tributo de trigo? Dízimo, amados. Nós somos o dízimo do Senhor. Eu tenho vídeos no meu canal falando sobre isso. Nós somos a primícia do Senhor. Os dízimos somos nós, as pessoas, não é dinheiro. E o papai, ele nos compara ao trigo. Tanto que na parábola do joio e do trigo, ele fala sobre o joio que foi semeado no meio do trigo. Então aqui quando ele diz no versículo 11, portanto, visto que pisais o pobre e dele exiges tributo de trigo, ou seja, obrigam eles a pagarem o dízimo, edificareis casas de pedras lavadas, mas nelas vocês não vão habitar. Vão plantar vinhas desejáveis, mas não vão beber do seu vinho. Porque eu sei que muitos são as suas transgressões e enormes os vossos pecados. Vocês afligem o justo, tomais o suborno e rejeitais os necessitados na porta. Versículo 13. Portanto, aquele que for prudente guardará em silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau e ele virá. Então, aquele que for guardado pelo Senhor, aquele que for selado pelo Senhor, quando chegar o tempo mau, guarde em silêncio, porque o tempo será mau. Seja prudente, fique posicionado e em silêncio, aguardando o tempo mau. Compreendeu? Portanto, o que for prudente guardará em silêncio aquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que viveis. Entendeu? Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem. Estabelecei a justiça na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do restante de José. Estabelecer, aí ele fala, versículo 16, portanto assim diz o Senhor Deus, o Senhor dos exércitos, em todas as suas ruas haverá pranto, e em todos os bairros dirão, ai, ai. E ao lavrador chamarão para o choro e para o pranto. Quem é o lavrador? Jesus. É ele quem lavra a terra. Vou repetir o versículo 16 novamente. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor. Em todas as ruas haverá pranto, e em todos os bairros dirão, ai, ai. E ao lavrador chamarão para o choro e para o pranto, os que souberem prantear. Versículo 17. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Nós precisamos perceber que toda vez que Jesus ele vai passar no meio de nós, amados, há juízo. Há juízo. Se vocês olharem lá no início de Apocalipse, fala de um candelabro, Apocalipse 1 e 2. O candelabro que representa as 7 igrejas. E a haste principal que está no meio das 7 igrejas passeando é Jesus. Ele está passeando. Ele está olhando essas 7 igrejas. Ele está vendo se está com fogo aceso. Ele está vendo se o azeite é puro. Ele está examinando. Ele está passando no meio de nós com o prumo na mão, medindo para ver a construção. Se o fundamento é Cristo. Compreendeu? E quando isso acontece, é juízo para aqueles que desobedecem, para aqueles que não andam em retidão, aqueles que não buscam ao Senhor e não fazem a sua vontade. Nós precisamos lembrar que no Egito, quando o Senhor resgatou o seu povo do Egito, libertou eles, tá?
Jesus também passou no meio deles. O anjo destruidor era o próprio Senhor passando no meio deles. E só aqueles que foram poupados foram aqueles que tinham as suas casas seladas com o sangue do Cordeiro, queridos. Então, toda vez que Jesus ele desce, ele vem passar no nosso meio, tá? Ele vem trazendo juízo para aqueles que o desobedecem, para aquela terra que está pecando contra ele. Tá certo? Então, ele está dizendo aqui, ó, versículo 17, em todas as vinhas haverá pranto, porque eu passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Versículo 18, ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Por que vocês querem este dia, o dia do Senhor? O dia do Senhor é um dia de trevas e não de luz. Amados, o dia do Senhor é um dia de trevas. Por que tem pessoas que ficam desejando a volta do Senhor? Tomara que Jesus volte logo para vir me resgatar. O dia do Senhor é um dia de trevas e existem os tempos determinados para a volta do Senhor. As profecias precisam se cumprir. Tudo que está escrito na lei e nos profetas precisam se cumprir antes que venha a volta do nosso Senhor Jesus para buscar a sua igreja. E se Jesus voltasse hoje, que catástrofe seria? A igreja não está pronta nem preparada para receber o seu Senhor. Não está pronta para casar. Então o Senhor está aqui dizendo, ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Por que vocês estão desejando o dia do Senhor? É um dia de trevas e não de luz. E quando ele diz ai, ele está falando de juízo, ou seja, vai ter juízo para aqueles que desejam o dia do Senhor antes da hora. E eu vou explicar por quê. Sabe o que o papai está falando aqui? Ele está falando de profetas que ficam dizendo que Jesus pode voltar a qualquer momento. Sabe? Que pregam uma doutrina demoníaca que veio direto do inferno, chamada pré-tribulacionismo. Que não prepara o povo para passar a grande tribulação, para participar de uma batalha no tempo do fim. Sabe? Que fica enganando o povo e dizendo que antes da última semana de Daniel, a igreja, o Senhor virá para arrebatar a sua igreja, a igreja vai subir, vai estar no céu, aí o Espírito Santo também vai ser retirado da terra, aí sobe a igreja e fica lá no céu festejando as bodas do Cordeiro, enquanto o povo está sofrendo aqui na terra a grande tribulação. E depois Jesus volta de novo para pegar os que restaram da grande tribulação. Aí já não é mais 2 voltas, já são 3 voltas de Jesus. É porque uma é em secreto, é só para a sua igreja. Isso é demoníaco, amados. Existem inúmeros textos aqui, o apóstolo Paulo já falou sobre isso. Tem nos profetas e tem em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo dizendo que todos nós, todos juntos, seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos, no toque da última trombeta. Da 7ª trombeta. Então toda a igreja vai passar pela grande tribulação, amados. Todos. E por que eles fazem isso? Por que eles pregam isso? Quando eles dizem que a igreja vai ser arrebatada antes, eles dizem, vocês não precisam se preocupar, porque vocês não vão passar pela grande tribulação, vocês não vão ser afligidos. Isso não é para vocês. E aí o povo não se prepara para a guerra e quando passa pela tribulação geme. Despreparado. Não faz o que tem que fazer e muitos acabam se apostatando. Porque quando chegar essa hora, eles vão dizer, ué, por que eu não fui arrebatado? E por que eu tô tocando nesse assunto, amados? Porque existe um canal de TV que está reprisando uma novela que fala do Apocalipse, tá? E que está massificando, sabe, a questão do ser arrebatado a qualquer momento, que Jesus pode voltar a qualquer momento, né? Que pessoas vão ser arrebatadas e suas famílias vão ficar sentindo a dor da perda, né? Que o anticristo vai vir dos judeus quando não é verdade, sabe? Um monte de heresia que é pregada, enganando o povo de Deus e fazendo o quê? Com que o povo de Deus não esteja preparado para grande tribulação, para a grande batalha que vai ter no final dos tempos, antes da volta de Jesus, que é a batalha do Armagedon. Compreendeu? Então, quando o papai está dizendo aqui no versículo 18, ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que vocês estão desejando o dia do Senhor se o dia do Senhor é um dia de trevas e não de luz? O dia do Senhor é um tempo de batalha.
O próprio Senhor Jesus disse em Mateus 24, ele fala da grande tribulação. Depois da grande tribulação, ele começa a falar da vinda dele, né? E aí ele diz assim, depois daqueles dias da grande tribulação, chega o dia do Senhor. No finalzinho da grande tribulação, vem o dia do Senhor. E o que que vai acontecer? O sol não vai dar sua luz, os poderes dos céus vão ser abalados, né? Tudo vai ficar escuro, porque é trevas, é quando vai se dar a grande batalha entre o bem e o mal. E só depois disso, tá, é que a igreja será arrebatada. No toque da última trombeta, queridos, no toque da sétima e última trombeta, é que a igreja será arrebatada. Então, na última semana de Daniel, nós vamos estar presentes, sim. Nós vamos passar todos juntos pela grande tribulação. E aqueles que não estiverem prontos e preparados para isso, vão sucumbir. Então, versículo 18, ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis, né? O Senhor fazendo a pergunta. Por que vocês querem este dia, o dia do Senhor? Ele é um dia de trevas e não de luz. É como se um homem, quando você prega isso, é como se um homem fugisse de diante do leão. E aí, quando ele foge do leão, porque ele não quer participar da grande tribulação, ele não quer a dor, né? Ele não quer o sofrimento. Então, quando ele deseja o grande dia do Senhor, que esse dia do Senhor venha, sem ele estar preparado, é como se um homem fugisse de diante do leão. E aí, quando ele foge de diante do leão e ele acha que ele escapou, ele encontra um urso. Ou como se, entrando numa casa, quando ele encosta a mão na parede, ele é mordido por uma serpente. Ou seja, não tem como escapar da grande tribulação. Não tem como escapar. Ninguém vai poder escapar da grande tribulação. Todos vamos passar pela grande tribulação juntos. Então essa doutrina do pré-tribulacionismo é demoníaca, amados. Isso é para que o povo de Deus não se prepare e fique disperso. E não esteja pronto e preparado. Vocês precisam entender que o livro do Apocalipse diz que pouco tempo, que Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Ele sabe. E por ele saber que pouco tempo lhe resta, que as profecias estão se cumprindo e que daqui a pouco o Senhor Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja, o máximo de pessoas que ele puder levar com ele para o inferno, ele vai levar. Compreendeu? Ele vai tragar. Então ele diz assim, vou repetir, versículo 18. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que vocês querem, né, este dia do Senhor? São dias de trevas e não de luz. É como se um homem fugisse de diante do leão e encontrasse um urso. Ou como se, entrando numa casa, a sua mão encostasse na parede e ele fosse mordido por uma cobra. Versículo 20. Não será o dia do Senhor trevas e não luz? Não será de completa escuridão, sem nenhuma claridade? Aí ele começa a falar, porque o papai está muito indignado com esses falsos profetas, viu, amados? Olha o que ele diz aqui no versículo 21. Eu aborreço e desprezo as vossas festas. As vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Ele está falando do povo de Deus quando se reúne. Olha só que forte. Eu aborreço e desprezo as vossas festas. As vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Ainda que me ofereçam holocausto com as ofertas de cereais, eu não me agradarei deles e nem atentarei para suas ofertas pacíficas de vossos animais cevados. O papai, ele não tem prazer em sacrifícios, em ofertas. Ele quer obediência, ele quer um coração voltado para ele quer que as pessoas se submetam à vontade dele. O profeta Samuel, ele já dizia que é muito melhor obedecer do que sacrificar. O papai, ele não tem interesse em sacrifícios de tolos, em votos de tolos. Pessoas que fazem campanhas, que fazem votos nas igrejas, que se reúnem para clamar a Deus, mas não querem se limpar, não querem remover o pecado de dentro de si. Tá certo? O papai, ele não aceita essas ofertas não, tá, queridos? Vocês estão se enganando. E ele tá dizendo aqui, ó, que ele tá aborrecido, porque quando vocês se reúnem, tá, nas igrejas, não é para fazer a vontade dele. Então ele não tem prazer nessas reuniões, ele tá cansado. Tá?
Versículo 23, afaste de mim o som dos seus cânticos, porque eu não ouvirei as suas melodias dos seus instrumentos. Ou seja, nossa, isso aqui é muito forte, muito forte. O papai estava me mostrando que muitos desses louvores que são cantados na igreja não estão chegando para ele não, porque o que ele quer é que o povo se limpe, se purifique e se santifique. Ele quer que o povo remova o pecado de dentro dele, queridos. O que adianta você ir para a igreja, louvar a Deus, cantar para Deus, achando que está dando para ele a verdadeira adoração? Você está adorando demônios. O seu louvor não está subindo para Deus, ele não está querendo. Olha, afaste de mim o som dos seus cânticos, porque eu não ouvirei as melodias dos seus instrumentos. Eu vou contar aqui, vou dar uma pausazinha aqui só para contar algo que eu ouvi. Muitos já devem ter ouvido falar sobre a Neusa Itioca, uma grande profeta do Senhor, né? Ela já faleceu, mas ela foi levantada na batalha espiritual. E ela disse uma vez que ela chegou numa determinada igreja que ela foi pregar, e quando chegou lá, tinha um grupo de louvor, jovens, né? Lá na bateria, com seus instrumentos, louvando a Deus. E ela, assim que chegou na igreja, né? O Senhor já foi dizendo para ela prestar atenção naquele grupo de louvor que estava ali louvando a Deus, aqueles jovens que estavam tocando os instrumentos e cantando para Deus. E ele disse, eles estão adorando a Rainha dos Céus. Ela disse que na hora ela não entendeu direito, né? Mas aí ela não foi a fundo perguntar para o Senhor, porque ela já estava ali com a mensagem que ele havia dado, ela já estava concentrada para poder pregar o que ela havia feito, se destinado, né? Naquela igreja. Quando ela chegou em casa, queridos, ela foi consultar a Deus, foi conversar com ele, e ele falou, quando vocês não fazem a minha vontade, quando vocês estão louvando para mim, quem está recebendo louvor é a Rainha dos Céus. São demônios. E ele começou a dizer, você lembra daquele que estava na bateria? Pratica homossexualidade. Você viu aquele outro? Aquele outro é invejoso. Então, quando você não se limpa, não se purifica, não se santifica para Deus, o seu louvor não chega nos céus. E você ainda corre o risco de estar abrindo as portas da sua alma para demônios entrarem. A música, amados, a música é algo que é de Deus, veio direto de Deus. E quando a gente começa a louvar a Deus, é como se a gente abrisse, a gente abre o portal da nossa alma. E se aquele louvor, a gente se conecta com Deus, entendeu? É muito forte, tá? Então, quando você faz isso, se não for para Deus, são os demônios que estão entrando em você. Teve um outro testemunho que eu vi também, aí é de uma pessoa que não é famosa, então não adianta falar, mas de uma irmãzinha que ela disse assim, que ela estava num culto, e aí na hora de buscar o Senhor em determinado templo, começaram a cantar aquela música que muita gente gosta, eu também gosto, né? Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. E a igreja estava toda cantando esse louvor. E na hora que ela foi abrir a boca para cantar, o Senhor disse, não canta não, não canta não, não canta não. Ela fez, como assim? Não canta não, porque essa igreja está em pecado. E ele abriu os olhos espirituais dela. E quando eles cantavam, Espírito, Espírito, que desce como fogo, descia miríades e miríades de demônios, como fogo para entrar neles, em cada um que estava em pecado. Compreendeu, queridos? Então isso é muito sério. Você entendeu? Isso é muito sério. Até porque a verdadeira adoração não é só louvar a Deus. Tá tudo errado. Foi ensinado pra gente tudo errado, queridos. O que eu sei é que o papai tá cansado de adorações vazias, falsas. Pessoas que estão lá o tempo todo dizendo, essa casa é a sua casa, e não muda. Ou tá cantando outros louvores dizendo que é para Deus, mas não muda de vida, não se arrepende de verdade e não quer andar no caminho do Senhor. As suas orações, o seu louvor não está chegando para Deus.
Ele abomina esse tipo de coisa. O que é adoração, amados? A adoração é a expressão de um relacionamento. O papai em João 4, ele está buscando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Em João 4, todo mundo conhece essa passagem da mulher samaritana, tá? Jesus, ele encontra com a mulher samaritana, ela está indo buscar água no poço. E aí ele diz para ela o quê? Que ele tem a verdadeira água, porque ele é a verdadeira água, tá certo? E olha o que ele diz para ela. Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Eu não vou ler o capítulo todo, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas é bom que vocês leiam em casa, né? E peçam ao Espírito Santo para revelar para vocês. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Né? Então a mulher chega para ele e fala, me dê dessa água. O que está acontecendo aqui é o novo nascimento da mulher samaritana. Né? E aí Jesus diz, vai, chama o teu marido e volta, porque eu vou dar a você de beber. E aí ela diz, eu não tenho marido. Ele diz, disseste bem, você já tivesse 5, porque ela já tinha feito aliança com 5 deuses. E esse que estava com ela também não era o verdadeiro marido. Ele estava dizendo o quê? Que eu sou o seu verdadeiro marido. Eu sou. Então deixe ele para trás, abandone todos esses seus outros maridos que você teve, que você se aliançou, que você estava adulterando, e case-se comigo, volte para mim, eu sou o seu verdadeiro marido. Entendeu? Aí a mulher diz, Senhor, eu vejo que é profeta. Os nossos pais, eles adoravam neste monte aqui em Samaria, mas vós, os judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Aí Jesus diz, mulher, creia em mim. A hora vem em que nem neste mundo, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Nem aqui em Samaria, neste mundo não, desculpa, neste monte em Samaria, e nem em Jerusalém vai ser o lugar onde vocês têm que ir para adorar. Não precisa. Vós, os samaritanos, adoram o que vocês não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação ela vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Pois o Pai procura a esses que assim o adoram. Porque Deus é um espírito, queridos. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Por que Jesus fez questão de dizer aqui, Deus é espírito? Então só podemos adorar a Ele em espírito. Então você não adora a Deus quando você é carnal. Você só adora a Deus estando em espírito. E quando é que eu adoro em espírito e em verdade? Quando eu estou no Pai e no Filho. E quando é que eu estou no Pai e no Filho? Quando eu nasço de novo, quando eu reconheço ao Senhor Jesus e caso com Ele. Olha o que Ele está dizendo para a mulher samaritana, case comigo, abandone os seus outros maridos e case comigo. E venha se tornar uma verdadeira adoradora, para que você possa adorar o Pai em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. Então nós precisamos ser gerados novamente no Pai, nascer de novo pelo Espírito do Pai, se tornar um com Ele, e em verdade, porque a verdade é Jesus. Então, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque já se tornaram um com Ele em espírito. O Pai, ele só recebe a adoração em espírito. Quando você se conecta com Ele em espírito. E não precisa de templo. Ela perguntou, qual é o lugar que nós devemos adorar? Aqui em Samaria, no monte, ou lá em Jerusalém? Jesus está dizendo, não precisa de templo. O verdadeiro adorador me adora em espírito e em verdade, é 24 horas por dia, me adorando aonde quer que ele esteja, com toda a sua maneira de viver, expressando o relacionamento dele. Entendeu? É como se dentro de Jesus, quando ele estava aqui na terra, dentro de Jesus, o espírito dele estava totalmente rendido ao Senhor, ele era manso e humilde de coração, e nós temos que estar 24 horas por dia com o nosso espírito dentro de nós, prostrado a Deus. Engraçado que hoje de manhã o papai me acordou com louvor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te que tu és meu Deus. O verdadeiro adorador reconhece ao Pai.
24 horas por dia, em toda a sua maneira de viver, fé e obediência à vontade do Senhor. Totalmente rendido ao Pai. Não é nos templos, querido. É o seu relacionamento pessoal com Deus. Você tem que vir pra dentro. Não é no templo, querido. Então essa coisa de, vamos adorar o Senhor, vamos lá no templo e vamos louvar. Essa não é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração é uma vida, é um com o Pai. Você já é um com Ele em espírito. Essa é a verdadeira adoração. Um espírito aquebrantado, rendido diante do Senhor, obediente, manso e humilde de coração, obedecendo a sua palavra. Um filho que só faz o que vê o seu pai fazer, como disse Jesus. Que o adora, que o reconhece em todas as coisas, em todo o tempo, louvando e dando glórias a Deus. Não importa o que esteja passando, seja em momentos bons, momentos ruins, momentos de tribulação, momentos de luto, momento em que as coisas estão faltando, eu estou adorando. Não tenho dinheiro para isso, eu estou adorando com toda a minha maneira de viver, obedecendo ao Senhor, totalmente rendida e fazendo o que lhe agrada. Como Jesus diz em João 8, e porque eu faço o que agrada a ele, ele sempre está comigo. Então os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade, no Pai e no Filho. Compreendeu? Não é essa adoração falsa nas igrejas, não, cantando louvores, mas continua com a vida errada. Compreendeu, queridos? O Pai, ele tá aborrecido com isso. Ele me chamou a atenção, eu estava vendo um vídeo de louvor na TV, as pessoas estavam cantando louvor, estavam se derramando, chorando, e ainda estava pedindo, volta logo, Senhor, volta logo, Jesus. E aí papai me disse assim, olha só, pedindo para eu voltar. Se eu voltasse agora, a maioria dos que estão aí me clamando ia para o inferno. Porque eu não estou recebendo as orações e os louvores dele. Isso é muito forte. O papai, ele está indignado com isso, ele está muito irado, porque o que ele quer é que a igreja dele se limpe e se purifique e se santifique para se apresentar como noiva de Cristo, para casar com o filho dele. E se tornar um com o Pai e com o Filho. Perfeitos em unidade, em um só Espírito. Esses são os verdadeiros adoradores. Ai, Jesus amado. Só um momento. Nós precisamos voltar, queridos, à essência da adoração, como diz o louvor do David Keelan. O Senhor quer que a gente volte à essência da adoração, e a essência da adoração é Jesus. Ele é a essência da adoração. Ficar só com Ele, estar só com Ele. O papai, ele está chamando a muitos para estar no seu secreto. O fato de você botar uma Bíblia debaixo do braço e ir para o seu culto aos domingos é para as pessoas verem que você está indo para a igreja. Muitos estão fazendo isso, não são todos, mas muitos fazem isso e não conseguem deixar de ir nos templos, mas eles estão fazendo isso para os homens. Queridos, o melhor lugar para você encontrar Deus e conhecer a Deus é no seu secreto. Jesus, ele já dizia isso, queridos. Em Mateus, se eu não me engano, tá? Em Mateus 6, ele fala, não sejam como os hipócritas que quando jejuam, mostram para as pessoas que jejuam, né? Ficam assim tristes, mostrando, vivem de aparência. Né? Quando você for orar, não ore em público, ore no seu secreto, entre no seu quarto e no seu secreto ore a Deus. Orar é relacionar, oração é relacionamento com Deus. Então, quando eu decidi renunciar a tudo, queridos, quando o meu papai me chamou e me pediu para ficar só com ele em casa, foi onde eu descobri o verdadeiro evangelho, foi onde eu conheci Jesus, foi onde eu conheci o meu pai, foi quando Jesus se revelou para mim. É no seu secreto, queridos, é quando você está com ele, é você e ele, na solitude, sabe? É no secreto que o Senhor se revela.
Se ele está chamando você para o relacionamento, para você sair do meio dessa bagunça dos templos, saia, atenda ao chamado, porque ele quer se revelar a você. Ah, mas eu já estou acostumada a ir na igreja, já tenho um ciclo de oração, eu já tenho isso. Não importa, queridos. Às vezes você está indo para mostrar aos outros que você congrega numa determinada congregação. Você não quer se afastar das pessoas, por quê? Porque foi dito para você que todos têm que congregar, não pode deixar de congregar, porque se você deixar de congregar, o fogo vai apagar. Que você tem que servir a Deus, e para servir a Deus é no templo? Servir a Deus é servir a Ele. E se Ele está te chamando, obedeça, porque Ele quer se revelar para você. É no secreto, é você e Ele sozinho que Ele vai se revelar. Compreendeu? Então você não tem que estar mostrando nada para ninguém, não. Você tem que mostrar para Deus. Eu não estou fazendo um apelo aqui para você deixar a sua igreja. Não estou convidando você ao êxodo. Mas eu não posso deixar de dizer a vocês que o Jesus, o Senhor Jesus, o Papai também, ele só se revela para nós no secreto. É no momento que está você e ele no seu secreto. Compreendeu? É que ele se revela em secreto para você. É que você vai conhecê-lo de verdade. Você e ele em relacionamento com Deus. Compreendeu? Então vamos voltar lá para Amós. Amós 5. Aonde eu estava? Eu vou repetir aqui, versículo 22. Versículo 21, eu vou repetir. Eu aborreço e desprezo as vossas festas. As vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Ainda que me ofereçais holocaustos com as ofertas de cereais, eu não me agradarei deles e nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o som dos teus cânticos, porque eu não ouvirei a melodia dos teus instrumentos. Corra, porém, entre vocês a justiça. Eu quero que a justiça corra entre vocês, a justiça de Deus, como as águas, e a retidão como um ribeiro perene. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações. Por acaso no deserto, por 40 anos, ó nação de Israel, vocês ofereceram a mim sacrifícios e oblações? Levantastes foi a tenda do vosso rei. Vocês levantaram no deserto o altar dos vossos ídolos, a estrela do vosso Deus, que fizeste para vocês mesmos. Ou seja, vocês não quiseram me obedecer. Quando eu tirei vocês do Egito e levei para o deserto, vocês não quiseram me obedecer. Vocês continuaram com os seus ídolos. Então você vê que desde antes, que Israel é um povo rebelde que não quer se submeter a Deus. Portanto, versículo 27, eu vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Então o papai, ele está profundamente irado com esse povo, queridos. Com esse povo que desvia o seu rebanho. Um povo que não está preocupado com a salvação. Um povo que não se submete à vontade do Senhor, queridos. Que não se submete. Compreendeu? No livro de Romanos, o apóstolo Paulo fala que a partir do momento que você reconhece a papai e busca conhecê-lo, estudar a sua palavra, busca conhecer a sua vontade para a sua vida, a partir desse momento ele começa a contar os seus dias, os seus pecados. Olha só, amados, quem já está no mundo, ou quem está na igreja, mas ainda não tem entendimento, está no tempo da ignorância, o Senhor perdoa. O papai, ele não está preocupado com isso, ele não começa a contabilizar, né, os seus pecados quando você está na ignorância. No tempo da ignorância a gente fez coisas terríveis, eu também já fiz, isso não foi contabilizado. Mas a partir do momento que eu sei a vontade do Senhor para a minha vida e mesmo assim não faço, então agora eu estou em pecado. Isso vai ser cobrado de mim. Em Romanos, como eu acabei de dizer aqui, o apóstolo Paulo fala que a partir do momento que você reconhece a papai e busca conhecê-lo, mergulha na tua palavra, busca conhecer a sua vontade, sabe qual é a sua vontade para a sua vida, e você não faz, aí sim
você está em desobediência. Aí sim, os seus pecados estão sendo contados. Entendeu? A gente precisa remover o pecado do nosso meio, voltar para o jardim, voltar ao estado original, um com o Pai. É isso que ele deseja. E quando Jesus veio, ele disse: eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer guerra. Eu vim para trazer espada. E quem me dera se esse fogo já estivesse aceso? Quem me dera se, o chicote já estivesse estalando em cima desses falsos profetas, desses falsos líderes que ficam pregando heresias e desviando o meu povo da verdade, né? Eles nem entram no reino dos céus e nem deixam o povo entrar, colocando cargas pesadas sobre eles, desviando o meu povo da verdade. Quem dera, Jesus dizendo, que o chicote estivesse estalando já, que esse fogo já tivesse aceso. Eu vim para trazer paz? Não pense que eu vim para trazer paz, eu vim para trazer guerra, porque ele sabe que a batalha entre bem e o mal é árdua. Não é momento de paz. E muitos profetas aí, falsos profetas, não ensinam a verdade, com isso estão pregando paz. Que para o povo de Deus não vai ter tribulação, que para o povo de Deus não vai ter guerra. Isso é mentira, é engano, queridos. É engano. Nós que conhecemos a palavra, nós não desejamos que esse dia do Senhor ele chegue logo, porque sabemos que o dia do Senhor é um dia de trevas, é um dia de escuridão, é um dia de choro e de lamento. Compreendeu? Nós estamos aguardando sim o cumprimento das profecias. Nós que temos o entendimento, estamos aguardando o cumprimento das profecias. Tudo que está sendo dito tem um tempo determinado para se cumprir. Nós estamos de olhos atentos, estudando a Bíblia, aguardando o cumprimento das profecias, esperando a última semana de Daniel, aguardando para que tudo se cumpra, buscando, né, se aprofundar em Deus, estabelecer o reino de Deus aqui na terra, preparando tudo para a volta do nosso Senhor. Mas não estamos pedindo que volte logo sem consciência, sabe? Como os demais, sabe? A gente sabe que antes da volta do Senhor Jesus existe uma restauração que tem que ter da palavra de Deus. A gente sabe que o evangelho verdadeiro precisa ser restaurado. A gente sabe, como diz o Senhor Jesus em Mateus 24, que o fim só vai vir quando esse verdadeiro evangelho for pregado nos 4 cantos do mundo. Nós sabemos que temos que todos os dias nos limpar, continuar nos santificando, como Jesus disse. Jesus, quando veio na terra, ele dizia: eu me santifico para que vocês conheçam a verdade. Então eu tenho que continuar me santificando todos os dias, para que a verdade chegue para os demais, para que haja libertação para os demais, para que quando eu abrir a minha boca eu gere vida nas pessoas. Então nós não estamos pedindo, aqueles que têm consciência, que já conhecem a verdade, que o dia do Senhor chegue logo, não, porque nós sabemos que o dia do Senhor é um dia de choro, de lamento, de trevas e de escuridão, entendeu? Nós esperamos o Senhor com consciência, sabendo que temos muito trabalho a fazer. Então, nesse contexto aqui de Amós 5, o papai ele está direcionando as suas advertências para um povo que é duro de coração, que adultera a palavra de Deus, com ensinos distorcidos para o povo, recebendo a mensagem de Deus para o povo e não preparando do jeito que tem que ser para este grande dia. Você entendeu? O papai, ele diz que para essas pessoas vai romper um fogo consumidor que vai consumir tudo e não vai ter quem apague, desde os gentios, que são os restantes de José, até Betel, que são da casa de Deus. Como está escrito em Ezequiel 22, 28. Olha o que está escrito em Ezequiel 22. Eu não vou ler tudo, eu vou pegar só o versículo 28 em diante. Os seus profetas, os profetas falsos, eles têm feitos para eles reboco com argamassa fraca. A construção que eles estão fazendo, eles estão rebocando com argamassa fraca. Eles têm visões falsas, predizendo-lhes mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus,
sem que o Senhor tivesse falado nada. 29. O povo da terra eles oprimem gravemente e anda roubando, fazendo violência àquele que está aflito e ao necessitado. E ao estrangeiro eles oprimem sem razão. Versículo 30. Eu busquei, o Senhor dizendo pela boca de Ezequiel, eu busquei entre eles um homem que levantasse um muro de verdade e se pusesse na brecha diante de mim por toda esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. 31. É por isso que eu derramarei sobre eles a minha indignação e os consumirei com o fogo do meu furor, fazendo que o seu caminho recaia sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. Fogo, queridos, para consumir toda essa imundície, para consumir tudo que está no nosso meio que não pertence a Deus e que impede que o Senhor limpe e purifique a sua noiva. Jesus, ele está passando no meio do povo e ele está trazendo juízo. E aqueles que não estiverem alinhados com o Senhor vão ser arrancados do meio de Israel, serão cortados, irão sofrer o juízo de Deus. O juízo de Deus não é para aqueles que o temem, queridos, que andam com o Senhor. É para aqueles que desobedecem, que não querem atender ao chamado do Senhor. A esses vem o juízo. Porque o que o papai nos pede desde lá de Adão até agora? Para a gente edificar a casa do Senhor, que somos nós. Nós temos um trabalho a fazer, que é edificar a casa do Senhor. Nós somos o templo do Senhor. Nós temos que trabalhar, nós temos que vir para dentro de Jesus para trabalhar nessa construção aqui que sou eu. Nós temos uma edificação. Então, em Lucas 6 vai dizer que se essa casa aqui for construída sobre a rocha, que é Jesus, vai vir tempestade, vai vir inundação, vai vir tudo contra ela e ela não vai cair, porque ela está firmada na rocha. Mas se essa construção aqui estiver construída na areia, quando o vento bater, quando a inundação vier, vai cair. E o fundamento dessa casa vai aparecer. E se o fundamento não for Jesus, ela vai cair. Se não for a rocha, ela vai cair. Compreendeu? Porque nós sabemos que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, como está escrito em João 10. Né? Em João 10, o papai fala sobre o verdadeiro pastor, que é Jesus, e fala sobre os pastores mercenários que não defendem as suas ovelhas, né? Que são como os lobos devoradores, que não cuidam das suas ovelhas. Esses são os mercenários, esses são os falsos profetas que estão agindo através do espírito do engano, queridos. Eles vieram para roubar, para matar e para destruir, roubar a palavra de Deus e assim acabar matando e destruindo o seu povo, adulterando o alimento que é servido. E nós precisamos entender que o espírito do engano ele já opera. O apóstolo Paulo ele falou lá em Tessalonicenses, 2 de Tessalonicenses, se eu não me engano, capítulo 2, que o mistério da iniquidade ele já opera. O mistério da iniquidade é o falso profeta, o espírito do engano e o anticristo. O mistério da iniquidade já opera. Nós já estamos no mundo com ele operando, que é o falso profeta e o espírito do engano. Só falta agora o aparecimento daquele que está no meio, que é o anticristo. Então o falso profeta e o espírito do engano estão preparando o terreno, montando o seu exército e preparando o terreno para que o anticristo se manifeste nesse final dos tempos. Ele já está em operação. Então, muitos que se dizem profetas estão com o espírito do engano neles, queridos. O espírito do Satanás, desviando o seu povo, porque profeta de verdade está alinhado com Deus, pregando aquilo que Deus mandou pregar. É momento de se arrepender, é momento de se converter a Deus, de se purificar, de se santificar, de abandonar as coisas do mundo e se voltar para Deus, de se conectar, de voltar ao estado original e se tornar um com o Pai. É momento de choro, de lamentação, de jejum, de buscar ao Senhor enquanto ainda se pode achar. Então fuja desses profetas que estão ensinando como acessar a dimensão espiritual, como se mover dentro da unção, abrir portais, abrir isso. Não é. Tudo isso existe? Existe.
O mundo espiritual existe? Existe. E no momento certo, o papai vai lhe ensinar sobre essas coisas também. Porque o mundo espiritual existe e a gente precisa saber se movimentar no mundo espiritual. Mas o mais importante é a santificação, é se tornar filho de Deus. O que adianta você saber se mover no mundo espiritual, manipular o mundo espiritual, abrir portais, entrar em dimensões, né? Entrar em batalha espiritual, ser arrebatado. O que adianta tudo isso se você não é santificado? Se você não tem testemunho, não carrega o testemunho de Jesus em você. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O diabo, ele sabe o que o perfeito sacrifício faz no mundo espiritual. Ele sabe que ele não pode tocar naqueles que ofereceram para Deus o perfeito sacrifício. Jesus, quando ele veio, ele mostrou que o perfeito sacrifício é feito na cruz, quando você é crucificado com Cristo e você renuncia ao mundo para viver para Ele. Esse é o perfeito sacrifício. Eu me torno a oferta queimada para Deus. Eu me entrego para Deus completamente. É na cruz do Calvário que os meus pecados são expiados e Ele me ressuscita. Eu sou gerado novamente em Deus. Eu nasço do Espírito e da água do Pai de Jesus e me torno um verdadeiro adorador. O diabo sabe que quando você faz esse sacrifício perfeito e você fecha a porta para o mundo e vive uma vida agora dedicada para Deus, você se torna um com Ele, acabou o império dele na sua vida. Acabou. O perfeito sacrifício abala o inferno. O perfeito sacrifício derruba Satanás. Então essa coisa de mexer com o mundo espiritual, de aprender a unção, aprender não sei o quê, aprender a se mover no espírito, de nada adianta se você não tiver santificação. Se você não carregar em você o testemunho de Jesus. Quando o diabo olha para você e vê que você carrega o testemunho de Jesus, ele não pode tocar em você, queridos. Então o profeta, ele tem que estar na brecha pelo povo de Deus, ele tem que estar pregando a verdade, chamando o povo para se voltar para Deus. Esse é o verdadeiro profeta. As coisas espirituais você vai ter acesso, mas a santificação destrói, abala o inferno. O diabo, ele não gosta, ele faz de tudo para você não fazer e não oferecer para Deus o perfeito sacrifício. Então, o que vai acontecer agora, nesse final dos tempos, é que o papai, ele está sacudindo, ele está abalando todas as coisas, ele está sacudindo as nações, ele está pegando esses grandes ministérios e vai abalar para mostrar o que é que está embaixo, o fundamento, porque se o fundamento não for Cristo, vai cair. E nós precisamos sair desse meio e ficar só com ele. Por isso que ele está o tempo todo. Sai da Babilônia, porque a Babilônia vai cair. O juízo de Deus, ele já está acontecendo. E vai ficar pior. Entendeu? O apóstolo Paulo fala em Efésios 2 que nós estamos sendo edificados. A verdadeira construção de Cristo é uma edificação sobre os fundamentos de Jesus e dos seus apóstolos. E dos profetas. Efésios 2. Um apóstolo, queridos, os apóstolos que andavam com Jesus, eles tiveram que recorrer aos profetas como base, para poder direcionar os seus ensinos. E os profetas, eles tiveram que estudar bem as leis de Deus, a Torá. Eles se dedicavam, os profetas, ao estudo da Torá. Eles aplicavam o coração em conhecer a Deus, através do seu relacionamento com Deus e poder ensinar o povo a verdade. A Bíblia, ela toda, é um manual de instrução para os filhos de Deus, para que eles possam edificar a casa do Senhor, para que eles possam construir a casa de Deus, tá? Foi para isso que Jesus, ele veio, ele cumpriu tudo, ele mostrou como é que faz, depois ele ascendeu aos céus e ele deixou pra gente o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. E ele disse em João 16 que o Espírito Santo viria, estaria conosco e nos guiaria sobre toda a verdade.
nos revelaria toda a verdade a respeito de Jesus, porque ele é a verdade, e nos ensinaria todas as coisas, para que a gente pudesse trabalhar na edificação do Senhor de maneira correta. Como está em João 16. Observe que enquanto os apóstolos estavam com Jesus, andando com Jesus na terra, muitas coisas eles não entendiam. Toda hora eles faziam perguntas a Jesus porque eles não estavam entendendo. E Jesus, na hora de explicar, ele explicava algumas coisas e outras não. Ele dizia, vocês ainda não têm estrutura para entender as coisas que eu estou dizendo, né? Mas vocês vão ter no futuro. Agora ainda não tem estrutura, mas vão ter no futuro. Porque quando eu subir, o Espírito da Verdade virá e vai começar a guiar vocês e ensinar vocês sobre todas as coisas. Então nós percebemos que quando Jesus ascendeu aos céus e ele disse para aquele povo ficar lá em Jerusalém, esperar 10 dias, porque eles iam receber um revestimento de poder, que foi o dia de Pentecostes. Depois daquele dia que eles receberam o revestimento de poder do alto, e a gente sabe, como nós estudamos no último vídeo que fala sobre Pentecostes, que está referente a um poder do alto que vem para que eles saibam, para que eles possam ensinar a Torá para todas as nações. O que aconteceu com eles quando veio esse revestimento de poder? Eles começaram a profetizar, eles começaram a trazer revelações do Espírito para o povo. Eles começaram a ouvir do Espírito Santo as revelações de Deus através da sua palavra e entregar para o povo mastigado para que as pessoas pudessem trabalhar na edificação da casa de Deus. Compreendeu? Começaram a trazer as revelações do Espírito para nós, para que nós trabalhássemos nessa edificação, praticando justiça todos os dias aqui na terra. Então, o povo de Deus, queridos, ele precisa se alimentar corretamente para poder deixar de ser menino e crescer, se tornar adulto e maduro na fé. Observe que o apóstolo Paulo, em Hebreus 5, ele estava falando para a igreja, vocês já eram para ser mestres e ainda são meninos? Eu quero falar com vocês sobre coisas profundas, mas eu não posso porque vocês ainda são meninos na fé. Vocês ainda precisam tomar leitinho quando já era para vocês estarem comendo comida sólida. Eu não posso estar ensinando coisas grandiosas porque vocês são meninos. Então, a maior parte da igreja do Senhor hoje ainda é menina, ainda está tomando leitinho. Precisa se alimentar de Jesus. Ele é a verdade. E o Espírito Santo está aqui hoje, habitando no nosso meio para isso. Entendeu? Para nos ajudar nessa edificação da casa do Senhor, por meio de Jesus. Compreendeu? Então eu preciso me alimentar do pão da vida. Eu preciso beber da água que é Jesus. Eu preciso comer o cordeiro completo. O cordeiro completo. Eu preciso assar e comer o cordeiro completo. Esse cordeiro é Jesus. Para deixar de ser menino e me tornar adulto na fé, amadurecer na fé. É preciso comer o cordeiro completo. A Bíblia inteira. Entendeu? Então, assim, o juízo está vindo e vai continuar vindo sobre esses pastores que se negam a desfazer tudo para seguir Jesus de maneira correta e ensinar ao seu povo de maneira correta. Eles não querem abandonar, eles continuam ensinando errado. Porque para seguir a Jesus precisa abandonar tudo que foi construído de maneira errada e seguir Jesus para que a edificação da casa do Senhor seja feita de maneira correta. Mas eles estão como o quê? O jovem rico de Mateus 19. O que é que tem no jovem rico de Mateus 19? Ele foi até Jesus e ele disse, Senhor, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E o mestre disse, cumpra os mandamentos e viverá. Aí ele diz, eu já tenho cumprido os mandamentos desde a minha infância, o que é que me falta ainda? Ah, você tem cumprido? Ok. Então pegue e venda tudo que você tem, dê aos pobres e depois você vem e me siga. E ele desistiu, ele saiu triste porque ele pensou, nossa, eu vou ter que vender tudo que eu construí, tudo que está em meu nome para poder seguir Jesus? Ah, eu não quero. Então isso pode se aplicar, sabe? Muitos sabem que estão fazendo coisas ocultas em errado, mas não querem se desfazer para não ter que destruir anos e anos de ministérios e preferem continuar no erro, ensinando as pessoas erradas. Então, queridos, preste muita atenção.
Atendam o chamado do Senhor enquanto ainda dá tempo. O papai, ele está trazendo juízo na terra. E principalmente aqui no Brasil, como eu falei para vocês, muitos ministérios vão cair. O que está em oculto vai ser revelado. E nós vamos descobrir qual é o fundamento, o que é que está por debaixo, se o fundamento é Cristo ou não. Se o fundamento for Cristo, Jesus, né? Os apóstolos e os profetas, aquela construção ela vai continuar. Mas se não for, ela vai cair. E o papai, ele está irado com esses falsos profetas. E a gente precisa estudar as leis e os profetas, e não só o Novo Testamento. A gente tem que comer o Cordeiro por completo. Tá? E eu já estou caminhando para o fim. Eu finalizo aqui com 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 25. O apóstolo Pedro, ele fala aqui no capítulo 1 sobre os profetas, que eles tiveram que aprender com os profetas, porque os profetas, eles tinham uma vida dedicada ao Senhor. Pode observar ali na Bíblia. Era uma vida dedicada ao Senhor. Eles investigavam, eles estudavam, eles procuravam saber de Deus em relacionamento. Descobrir sobre o Messias, estudar as leis de Deus é necessário. E eles foram os primeiros que nos anunciaram. Entendeu? Então, tem que estudar as leis, os profetas, o Novo Testamento, a Bíblia como um todo, comer o Cordeiro completo. Não se deixe enganar, queridos. E para isso você precisa estar no seu secreto com Deus. É no seu secreto que o Senhor vai se revelar para ti. Eu passei por isso. O apóstolo Paulo ficou cerca de, 10, 11 anos somente com Jesus, se alimentando de Jesus. Né? Os historiadores chamam isso, os teólogos chamam isso do momento obscuro de Paulo. Paulo precisou ficar só com Jesus. Os apóstolos também precisaram ficar só com Jesus. Tá? Então nós precisamos buscar só Jesus. Nos alimentar somente dele, para que a gente possa crescer e chegar até a estatura de varão perfeito. Tá? Como diz aqui o apóstolo Pedro. Eu vou ler aqui para finalizar. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 25. Bendito seja o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus, Cristo dentre os mortos, para uma herança incontaminável, que jamais perecerá ou perderá o seu valor, guardada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé, para a salvação, preparada para se revelar no último tempo. Por isso que muitas coisas estão sendo reveladas agora no tempo do fim. Porque nós já estamos chegando na última hora, queridos. Já estamos no tempo do fim. Então, muitas das coisas que estavam ocultas em Deus estão sendo reveladas agora para os seus filhos, para aqueles que o buscam. Para quê? Para que a gente possa terminar, finalizar a edificação da casa de Deus. Para que quando Jesus voltar, nós estejamos prontos e preparados para casar com ele. Compreendeu? Versículo 6. Nisso vós exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais entristecidos por várias provações. Vocês vão passar por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo. Essas provações são para provar a sua fé, para te aperfeiçoar, sabe, em Cristo Jesus. Embora provado pelo fogo, redunde para louvor, para glória e para honra. E para que Jesus se revele para você, nós precisamos ser forjados em meio às tribulações. Versículo 8. Embora não tendes visto, vocês já o amam. E embora não vedes agora, vocês creem e exultais com alegria inefável e cheio de glória, recebendo o objetivo final da vossa fé. Qual é o objetivo final da vossa fé? Para que nós trabalhamos na construção e na edificação do Senhor? Para a salvação da vossa alma. O que importa é a salvação da nossa alma, queridos. Porque o que adianta você acumular riquezas aqui na terra, ficar apegado às coisas deste mundo e passar a eternidade sem Deus? É a eternidade com Deus que nos importa, é a nossa salvação.
Jesus já dizia, aquele que quiser garantir a sua vida aqui neste mundo, perderá a sua vida no outro mundo, perderá a vida eterna. Mas aquele que abrir mão das coisas deste mundo, né, estiver disposto a perder a vida neste mundo por causa de Jesus e por causa do evangelho dele, herdará a vida eterna. Não dá para você viver no mundo e com Deus. Você vai precisar se posicionar e escolher. Então, se você quer ter a eternidade com Deus, a vida eterna com Deus, então você precisa deixar o mundo de uma vez por todas. Fechar a porta para as coisas do mundo. Versículo 10. Desta salvação investigaram e minaram diligentemente os profetas. Então, em cima desta salvação, os profetas investigaram a palavra de Deus a fundo, que profetizaram da graça que vos era destinada. Então, o evangelho da graça já existia desde a época dos profetas. Não é agora só no Novo Testamento, com a revelação de Jesus, foi que veio a graça. O evangelho da graça já era pregado pelos profetas. Versículo 11, para saber qual é o tempo. E por que eles ficavam lá investigando? Para saber qual o tempo, ou qual a circunstância em que o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava quando era que iria acontecer os sofrimentos de Cristo e as glórias daqueles que os seguiriam, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para vós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o evangelho, coisas para as quais até os anjos desejavam atentar. Por isso, sede santos. No versículo 13, portanto, estando com a mente preparada, sede sóbrios, amados, e esperar inteiramente na graça que se vos oferece a revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes. Não vos conformeis com as concupiscências que antes vocês tinham na vossa ignorância, quando estavam em trevas. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Pois está escrito, sede santo porque eu sou santo. Versículo 17. Ora, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, ande em temor, tenha temor por Deus. Durante o tempo em que você estiver peregrinando aqui na terra, tenha temor. Sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata e ouro, que você foi resgatado da vossa antiga maneira de viver, da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição vocês herdaram dos vossos pais. Mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro que não tinha defeito e sem mancha, o qual na verdade foi conhecido antes da fundação do mundo, mas se manifestou e está se manifestando nesses últimos tempos, por amor de vós. Jesus, ele está se revelando a muitos agora no tempo do fim. Por amor a nós, ele está se revelando. Que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, tendo purificado a vossa vida na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros de coração. Você vê que o que mais é pregado dentro desses templos é o amor fingido. O que é um amor fingido? É um amor que não prega a verdade. Eles estão mais preocupados em agradar as pessoas. Olha, cuidado com o que você vai falar para não magoar as pessoas. Falar de pecado não pode. Tem que falar de maneira mansa, branda. Queridos, mansidão é um fruto do Espírito. Jesus era manso e humilde de coração. Quando ele ia tratar com o povo que o estava seguindo, ele falava de forma mansa, porque ele é consolador. E o Espírito Santo que está conosco hoje é um Espírito consolador. Então, para aqueles que estão buscando a Deus, que estão com o coração de verdade contrito a Deus e que estão buscando se limpar, se purificar, se santificar, que estão seguindo Jesus, Jesus vai falar com eles de forma branda, de forma mansa. Mas para aqueles que sabem que estão errados e que insistem no erro, que não querem se submeter à vontade de Deus, Jesus desce o chicote mesmo. Jesus não falava com os fariseus com mansidão, não. Não era um amor fingido, não. Ele descia o sarrafo. Entendeu? Então chega de amor fingido. Se eu amo o meu irmão, eu tenho que exortar ele. Eu tenho que dizer a ele, ó, você está errado, você está em pecado, você tem que corrigir.
mas com a sabedoria de Deus. Mas exortar. Um amor que não corrige, que não para ajustar, que tá vendo as coisas erradas e tá passando a mão na cabeça, não é amor, queridos. Não é o amor de Deus. Então, fuja desse amor fingido, tá? Aqui o apóstolo Pedro, ele tá dizendo no versículo 22, tendo purificado a vossa vida na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, verdadeiro, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros de coração, tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente, pois toda a carne ela é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Então não fique buscando a glória de homens, não. Fique buscando a glória de Deus. Tá? Nós temos que buscar ser glorificados por Deus. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Olha o que ele está dizendo aqui. Que toda a carne, não fique querendo agradar a carne não, nem as pessoas. Porque toda a carne, ela é como a erva. E toda a glória do homem como a flor da erva. Ela seca-se, né? Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi pregada. Amém? Então hoje eu venho com a palavra de exortação, chamando o povo de novo a se lamentar, a se arrepender dos seus caminhos e se voltar para Deus, para reconhecer o Senhor Jesus e segui-lo, abandonar tudo deste mundo e seguir a Jesus de fato e de verdade, tá certo? Para que possa alcançar a misericórdia do Senhor. E não duvide, queridos, porque o juízo vem. Ele já está no nosso meio, trazendo juízo, o Senhor Jesus. Ele já está passeando no nosso meio, trazendo juízo. E o Pai, ele está cansado de orações vazias, louvores vazios. Ele não está ouvindo, não está chegando ao trono do Senhor. Você entendeu? O que ele quer é que a igreja se limpe, se purifique, se santifique para Deus. Ele quer que as pessoas se arrependam dos seus caminhos e busquem ao Senhor enquanto ainda se pode achar. A pessoa e Deus, você não precisa de templo para isso. O Senhor Jesus, ele já está, Jesus, ele é o nosso templo. Ele é o Senhor do templo. É só você e Jesus. Então, mais uma vez eu estou aqui falando, o Senhor ele está indignado e ele está trazendo juízo, e esses que não querem obedecer vão sofrer o juízo de Deus. Vocês vão ver que muitos ministérios, quando o Senhor revelar o que está em oculto, é que nós vamos saber o fundamento. Então, atenta os teus ouvidos para aquilo que o Senhor está falando neste dia. E buscai ao Senhor enquanto ainda se pode achar. Amém, irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que vocês tenham um restante de Shabat maravilhoso. Que o Papai abençoe vocês. Fiquem com Deus.